Sejam muito bem-vindos à nossa live. Que Deus venha vos abençoar a cada um de vocês. Seja muito bem-vindo a cada um de vocês que entra aqui nesta live de hoje. Vamos dar já o início da oração. Logo após estarei com a ministração da palavra. Nesse momento convido você a orar juntamente comigo. Senhor meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, abençoe, Senhor, cada vida, Pai, que assistir essa live. Eu não sei, Pai, mas o Senhor Deus que sabe e conhece e contempla, Senhor, o coração e a mente de cada um deles. Espírito Santo de Deus, alcança, Pai, por intermédio, Pai, do Teu Espírito Santo, com os Teus anjos, Senhor, ao redor, Pai, dessas pessoas que estão tão necessitadas, precisando de um milagre. Seja ele, Pai, na área da saúde, Senhor, que muitos estão precisando, muitos vivem em estado de calamidade, muitos vivem, Senhor, em estado, Senhor Jesus, de pura emergência, Senhor, e precisando viver, Senhor, um milagre, Senhor, na área da saúde, precisando, Senhor, do seu mover, Pai, precisando, Senhor, ser curada, Senhor, seja ele o câncer, seja ele seu enxaqueca, seja qual for, Pai, o que tiver precisando, o Senhor é o Deus que cura, porque nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos e médico por excelência. Espírito Santo de Deus, seja uma depressão, ansiedade, neste momento Tu és a cura, Tu és o refrigério, Tu és o bálsamo, Pai, que essas pessoas precisam. Tu és, Senhor Jesus, a existência dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, neste momento, Senhor, alcança, Senhor, aqueles que precisam, Pai, de um milagre na sua área financeira, material, espiritual. Tu és, Senhor, a cura, Tu és o sustento, e Tu és aquele que leva à existência aqueles que precisam, aqueles que têm fé, aqueles que creem em Ti. Espírito Santo de Deus, neste momento eu oro, Pai, com fé, Senhor, para que as pessoas, Pai, possam ser libertas de si mesmas, possam ser curadas, possam ser restauradas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, alcança essas vidas, Senhor. Jesus, sabemos, Pai, que a palavra não é minha, a palavra é sua. Deus, neste momento, alcança os Teus anjos, Senhor, ao redor dessas pessoas. Alcança, Senhor Jesus, com a Tua esperança, com a sua fé. Espírito Santo de Deus, para que elas nesse momento, Pai, possa abrir o coração, Senhor, e poder Te ouvir. E poder, Senhor Jesus Cristo, para entender e compreender a Tua mensagem. Espírito Santo de Deus, Pai, nesse momento vai jogando por terra toda a perturbação, Senhor, emocional, mental, física, Pai. Em nome de Jesus, todo o cansaço mental. Jesus Cristo, Pai, vai jogando por terra, Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, dentro desse ambiente. Eu não sei em qual circunstância as pessoas estão, mas o Senhor Deus que contempla e sabe. E que o Teu Espírito Santo possa romper, Senhor, e possa, Senhor Jesus Cristo, jogar por terra todo o império das trevas, Senhor, toda a potestade, Pai. Tudo aquilo, Pai, que é fortaleza maligna, Senhor. Tu és o Deus que pode destruir. Tu és o Deus que pode alcançar. Tu és o Deus que pode, Senhor, fazer um milagre. Tu és o Deus, Pai, que pode transformar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade, fala com essas vidas, Senhor, que precisam de Ti nesta noite. Alcança, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Que elas possam, Senhor, Pai amado, ao sair desta live, Senhor Jesus Cristo, sendo diferente, Pai, agindo diferente. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai amado, saindo aqui diferente, Pai, no sentido de ter fé, Senhor, de acreditar em Ti, de confiar em Ti, de ter o Senhor, Pai. Vai jogando por terra esse momento, Pai, toda independência emocional. Vai jogando por terra, Senhor Jesus Cristo, Pai, toda angústia, Pai, toda raiva, toda tristeza, toda a opressão das trevas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. Nesse momento, Senhor, eu simplesmente lhe peço para que o Teu Espírito Santo possa guiar, para que Teu Espírito Santo possa alcançar, para que Teu Espírito Santo possa fazer morada, restauração, transformação. Senhor, a palavra não é minha, ela é sua. Simplesmente, Senhor, usa-me como instrumento. Pai, da forma que o Senhor achar cabível. Porque, Senhor, a palavra não é minha, eu tenho o maior respeito por ela. E eu simplesmente lhe peço, Senhor Jesus Cristo, Pai. Fale com o seu povo, Senhor.
Fale com teu povo, Pai. Venha, Senhor Jesus Cristo, acalmar os corações. Venha, Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor. Falar, Senhor. Falar conosco, Pai. Porque é disso que a gente precisa, Pai. É ouvir o Senhor. É ouvir o Senhor falar. E assim, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém. Neste momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Que diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa de tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenai, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído de toda a sabedoria, sábio em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que eles bebiam, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel por Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Mesael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele nasceu em Jerusalém por volta em 620 a.C. Ele vem de uma linhagem nobre, real. Ele é membro de uma família real. Ele é constituído tanto em grande sabedoria, inteligência. Ele é um jovem sábio. E diante disso, ele foi instruído pela sua família aos princípios do evangelho, da palavra de Deus, desde pequeno. Ele sempre foi uma criança instruída, ensinada. Diante do que estava acontecendo ali em Israel, as pessoas estavam praticando a idolatria, a imoralidade, estavam praticando guerras contra os seus próprios povos e contra os profetas, por não aceitarem a verdade, por não aceitar a palavra de Deus. E eles vinham se rebelando contra o próprio Deus. Mas Deus sempre amou muito o povo de Israel. E por conta disso, tudo ter acontecido, naquele momento, Deus foi levantando o profeta. Primeiro Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar que que iria ser destruído Jerusalém. E Deus ia dar a um homem ímpio, a um rei ímpio. E eles seriam cativos desse rei. Um século antes do rei Nabucodonosor invadir Jerusalém, foi anunciado também pelo profeta Isaías. O profeta Isaías anunciou sobre a destruição do povo de Israel. Só que o povo estava tão incrédulo, o povo não acreditava nessas verdades. Muito pelo contrário, zombava dos profetas, zombavam da palavra do Senhor. E isso trouxe muitos conflitos para eles próprios,
porque eles deixaram de experimentar o mover de Deus. Quando eles negam a Cristo e passam a adorar outros deuses, significa que o Deus Todo-Poderoso não é tão importante mais para a vida deles. E Deus mesmo assim foi alertando que ele iria permitir a Jerusalém ser destruído por um homem ímpio e ser ainda cativo deste rei. Porque quando um rei invadia um outro reino, eles tinham por direito tanto pegar essas pessoas e levarem para o seu reino e também pegar todos os utensílios que fossem deles. E o próprio Deus o permitiu. Só que Deus também havia determinado um tempo que iria terminar a escravidão. Eles iriam ser cativos, mas ia chegar um tempo em que iria cessar e eles iriam retornar a Jerusalém. E o que acontece? Quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, ali dentro do reino de Judá, ele leva consigo várias pessoas que estavam pertencentes a este reino. E dentre eles estavam o jovem Daniel. Agora imagina, ele era apenas um jovem. Algumas traduções vão dizer que ele era um adolescente. Só que na Bíblia cita que ele era um jovem. Agora pensa comigo, ele está sem seu pai, sem sua mãe, sem a sua família, sendo levado a um outro reino que ele não o conhece. Agora imagina, a vida dele foi lançada de cabeça abaixo, ficou totalmente virada. Mas mesmo em meio a isso, ele permaneceu com a sua fé, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele conhecia o Deus a quem ele tanto ouvia falar pelos outros profetas. Inclusive, ele ouvia falar da própria boca do profeta Jeremias sobre este Deus. E, inclusive, ele cita o profeta Jeremias no capítulo 9 do livro de Daniel. Isso é muito interessante, porque ele ainda pegou um pouco do contexto sobre do que estava acontecendo e colocou no seu próprio livro, citando ele, porque ele o conheceu. Agora, ele está cativo, ele está rumo à Babilônia, sendo levado sem seus pais, sem parentes, sem ninguém. A única informação que a Bíblia nos relata que ele tem de conhecido são os 3 jovens amigos dele que também pertencia ali a Jerusalém, que é Ananias, Azarias e Misael. São esses 3 jovens que estão rumo à Babilônia junto com o rei Nabucodonosor, o qual invadiu Jerusalém porque o próprio Deus o permitiu, por conta da sua idolatria, por conta da sua imoralidade, por conta do seu escasso, por conta de adorar um falso Deus. Deus queria que o povo de Israel fosse um povo que trouxesse a essência de Deus e mostrasse que eles são diferentes aos gentios. Que são os gentios? Somos nós. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Por mim e por você. Gentios somos nós. E Deus queria o quê? Que o povo de Israel, os judeus, fosse exemplo dos gentios. Porque os gentios, eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam os falsos deuses, porque eles eram idólatras. Então Jesus queria que eles fossem o exemplo, mas eles não eram o exemplo. Eles começavam a fazer igual os gentios faziam, que eram os ímpios. E dentro ali da Babilônia, agora o Daniel, Ananias, Azarias e Misael se encontra com um novo povo, uma terra estranha. E ele tendo que agora aqui trabalhar dentro desse reino. A Bíblia vai nos dizer que eles eram de aparência formosa, eles eram bonitos, eles eram inteligentes, eles tinham capacidades, tanto os intelectuais, tanto em conhecimento profundo sobre diversos outros tipos de ofício. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel agora está na corte do rei
Nabucodonosor. E Nabucodonosor, o rei, agora ele muda o nome de Daniel. Daniel agora, porque o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Agora o nome de Daniel passa a ser Beltesazar. O nome de... E aí ele vai mudando os nomes, tanto de Ananias para Sadraque, o nome de Misael para Mesaque e o nome de Azarias para Abednego. E ele muda esses nomes, ou seja, a mudança de nome era para ser uma mudança de identidade. Mas por quê? Mudaram o nome deles, mas não puderam mudar a identidade deles. Ainda que muda o nome, nós precisamos saber que a gente é diante de Deus. Isso é muito interessante na vida de Daniel e na vida desses 3 jovens. Por quê? Porque não é simplesmente, podemos falar, só mudou o nome. Mas se Daniel, mais os seus amigos, não soubessem quem era Deus, ali mesmo poderia acontecer a transformação da mudança de identidade deles. Porque são nomes de deuses da cultura dos caldeus. E o rei estava querendo filtrar isso na cabeça deles, mas não pôde. E por que não conseguiu? Justamente porque Daniel, mas os seus amigos sabiam quem eles eram em Cristo. A gente precisa saber quem a gente é em Jesus, porque senão muitos vão querer depurar a nossa identidade, vão querer lançar frases e palavras sobre nossa vida e a gente vai achar que somos aquilo que o outro fala, mas nós não somos. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Jesus nos chama como embaixadores. Jesus nos chama como princesa do reino dele. Jesus nos fez preciosos. É por isso que Jesus fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, é tão precioso que ele nem quer que nós ficamos expondo isso a ninguém. Ele quer que nós nos guarda para ele, de tão precioso que é ser humano. O ser humano é um ser tão precioso para Jesus, mas muito ainda não sabe o seu valor. E por não saber o seu valor, se comporta de uma forma que não se adeque à vontade de Deus. Mas por quê? Por conta ainda que Jesus precisa curar muitas das vezes as carências emocionais. Porque muitas pessoas se sentem solitárias, muitas pessoas têm problemas de frustração, muitas pessoas têm problema de identidade, problema de mentalidade, por não saber aquilo que Cristo quer sobre elas próprias. E Jesus nos chama como embaixadores, como princesa, como servos dele, para servirmos o reino. E é tão interessante na história de Daniel que mudança de nome não puderam mudar a identidade deles, por mais que estava agora sendo um nome da cultura dos caldeus. E a Bíblia vai nos dizer que o chefe Aspenaz, quando chega diante deles e falando que eles receberam um novo nome e que agora ele ia fazer parte e sentar à mesa dos outros oficiais ali do palácio, é tão interessante que ele vai falar que agora eles vão ser servidos pelo manjar do rei. E Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abednego rejeitam o manjar do rei. E ele fala que ele quer ser alimentado por verduras, por legumes, e não aceita também bebida alcoólica. E por que isso? Porque na cultura dos judeus, eles não comem animais consagrados a deuses. Eles não comem nada que é animais sangrentos, mortos, comida cheia de sangue, essas coisas eles não comem. E muito menos que foi consagrada a outros deuses que não seja Jesus. Eles não aceitavam de forma alguma. Então ele falou para as penais, faz o seguinte, traga a mim e aos meus amigos simplesmente legumes, frutas, verduras, vegetais, e tá tudo certo. As penais logo ficou meio atônito, logo não entendeu. Como assim vai recusar o manjar do rei? Vai ser servido pela melhor comida e se vai recusar este alimento? Sim, ele recusou este alimento, porque ele estava dentro do palácio. Ele podia se sujeitar a comer o manjar do rei, mas por que ele recusou? Porque ele não fazia parte
daquela cultura. Ele não fazia parte daqueles deuses. Ele sabia quem era o Deus da vida deles. Ele sabia quem ele adorava. Ele sabia que Jesus Cristo estava com ele, independente do lugar aonde ele estivesse. E a partir do momento que temos essa consciência de saber que onde nós estivermos, independente do lugar, independente do contexto que estivermos inseridos, mas nós sabemos que Jesus está conosco, nós começamos a rejeitar aquilo que não agrada a Ele. Nós começamos a rejeitar tudo aquilo que não faz parte dos princípios de Deus automaticamente. Por quê? Porque sabemos a quem a gente quer agradar. E quando a gente quer agradar uma pessoa, o que nós fazemos? Fazemos tudo por ela. E é assim que Jesus quer que a gente agrade a Ele, não por obrigação, mas por amor, porque Jesus quer nos conhecer e Ele quer ter o privilégio de transformar a sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele quer que nós sejamos o quê? Amigo dele. Assim como Abraão era amigo de Deus, Jesus quer que a gente seja amigo dele. E para sermos amigo de Deus, precisamos abrir o nosso coração e entender o que Jesus quer de nós, o que Ele quer. Ter intimidade, ter um relacionamento, ter um conhecimento. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego só puderam rejeitar os manjares do rei. Por quê? Porque ele sabia quem eles eram em Cristo. Ele sabia da sua identidade. Eles tinham isso ativado dentro deles, essa convicção. E isso ninguém podia mudar deles. Então por isso que ele chega em Aspenaz, que eles não vão comer, e eles recusam Aspenaz. Então simplesmente fala, tudo bem. E agora eles vão ser alimentados com os alimentos dos quais ele já tinha mencionado. Passou-se 10 dias, Aspenaz notou o semblante de Daniel, de Ananias, Azarias, Misael diferente. Uma forma luminosa, uma forma bonita, um astral diferente. E aqueles que estavam alimentando pelo manjar do rei, eles notaram que estavam fracos, eles notavam que não tinha energia, eles notavam que o semblante estava envelhecido. Por quê? Porque Jesus Cristo era a essência deles. Jesus Cristo é quem os satisfazia. Jesus Cristo era o alimento que eles precisavam. Jesus Cristo era tudo, independente que eles estavam dentro da Babilônia, mas Babilônia não conseguiu converter eles à cultura deles. Por que estou falando disso? Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles eram jovens quando foi para Babilônia, uma terra na onde a prostituição é aceita, uma terra, um local onde é adorado os falsos deuses, um local onde eles tinham liberdade de fazer o que eles bem entendessem com a vida deles, que estava tudo certo. Mas mesmo eles sendo inseridos neste contexto, nessa situação, ele falou não a tudo aquilo que era imposto aos olhos deles. Ele falou não ao pecado. Ele disse não às suas vontades. Ele disse não à idolatria. Ele disse não à imoralidade. Ele disse não aos falsos deuses. Mas uma coisa me chama a atenção na história de Daniel. Porque Daniel estava servindo agora na corte do rei Nabucodonosor, um homem caldeu. Um homem que adorava estátuas. E o interessante nessa história é que ele o respeitava, o rei Nabucodonosor. Ele tinha um discernimento, uma sabedoria para falar. Não é à toa que o próprio rei Nabucodonosor tem o Daniel como um dos seus conselheiros. E por ter ele como ainda um dos seus conselheiros, Daniel ainda se dobra mais em oração. Por quê? Porque ali dentro do palácio agora vai começar uma perseguição do próprio povo. Porque eles notavam que eles eram diferentes. E por ser diferente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 jovens, ali as pessoas dentro do palácio começaram a ter inveja deles, começaram a ter raiva deles, começaram a ter ódio deles, começaram a desejar com certeza a própria morte desse povo, desses 4 jovens. Mas mesmo assim, Daniel nunca se curvou ao Deus da Babilônia.
Daniel nunca se curvou àqueles deuses, à idolatria, à imoralidade. Daniel nunca. E o mais interessante é que Daniel respeitava a cultura. O que me chama a atenção nessa história é que Daniel respeitava o rei, respeitava a cultura daquele povo e respeitava todos eles no mesmo contexto, mesmo ele sendo diferente. Ele nunca se rebelou contra o rei. Ele nunca se rebelou contra aquelas pessoas. E por conta disso, Daniel, ele era muito, mas muito aplausível em sua sabedoria. O chamado de Daniel se inicia ali dentro do palácio. Agora eu entro dentro da história. O chamado de Daniel se inicia ali dentro daquele reino da Babilônia. Ele vai ser um dos oficiais do rei, junto com seus 3 amigos. E o mais interessante, que mesmo ele estando dentro da Babilônia, eles eram impostos ali a cultura, a comida, as bebidas, mas eles falavam não. E diante da sua convicção, porque assim que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego saíram lá de dentro de Jerusalém, eles falaram o seguinte: a gente vai para Babilônia, vamos ser escravos, mas vamos ser diferente. Nós não vamos nos corromper diante daquele povo, a gente vai ser diferente. Isso naquela época, com certeza, foi muito difícil. Foi muito difícil. Se hoje é difícil a pessoa ser cristão dentro da igreja e olhar para o mundo, que muitas das vezes oferece bebida, oferece tudo que eles chamam de liberdade. Imagine naquela época, dentro da Babilônia, Daniel, que participava das festas, dos banquetes dos reis, e tinha tudo a livre acesso, e ele falar não. Daniel não se corrompeu com nada que era oferecido diante dos olhos dele. Daniel não se corrompeu, seus amigos não se corromperam, mas porque eles eram estáveis em Deus. Eles sabiam o que eles foi fazer lá, a vontade de Deus. Aleluia. Eles não se renderam àqueles deuses. E Deus também não quer que a gente se renda a este mundo decadente. Jesus quer que nós adoramos a Ele, Jesus quer a obediência. E Daniel, mais os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma fé. Hoje muitas pessoas se baseiam numa fé muito comercial. Se Jesus fizer tal coisa por mim, eu faço tal coisa para ele. Se Jesus fizer isso comigo, eu faço tal coisa. Ou seja, é uma fé por barganha. E nessa forma aí ninguém vai experimentar o mover de Deus, porque não tem como. Jesus, ele não vai fazer nada daquilo que nós queremos que ele faça diante da nossa vontade imposta a ele. Jesus quer obediência, Jesus quer um coração contrito, Jesus quer que nós nos rendemos a ele. E a palavra de Deus fala que um dia o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas um sonho que ele não contou para ninguém, E ele chamou todos os sábios de dentro do seu palácio, todos os magos, para que fossem se apresentar a ele. E o interessante é que todos foram, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. E o rei Nabucodonosor ficou muito enfurecido, muito bravo, e ele pediu a morte de todos os sábios, de todos os magos, já que ninguém era capacitado para interpretar seu sonho. E dentre desses homens havia um que, quando ele ouviu o decreto do rei, ele falou: não, eu vou conversar com o rei. Ele falou: não, eu vou conversar com ele. E eu vou pedir um tempo. E Deus vai me revelar. E Deus revelou o sonho. Que está lá no capítulo 2, no verso 20.
que diz assim: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, e o conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meu Pai, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber o assunto do rei. E então ele te começa a responder: o Senhor, que é o rei, requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode descobrir ao rei, mas dá um Deus dos céus, o qual revela os segredos. E ele pôs saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Os teus sonhos e visões da tua cabeça e na tua cama são estas. Mas tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo te faz saber o que há de ser. E a mim foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os ventos, mas para que interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos. Então, então ele começa a dizer: tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. E essa estátua era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem a mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro os esmiuçou. Eu estarei lendo até aqui. O interessante é que ele sonha com uma estátua e a cabeça dela é de ouro. E ele vê como se fosse uma mão que esmiuça ela, joga uma pedra e acaba com aquela estátua. E aquilo é a mão do Senhor dizendo, porque o rei Nabucodonosor, ele se achava diante da sua grandeza, ele se achava diante da sua sabedoria e diante da sua potência como rei, que ele era o dono de tudo, ele comandava tudo, ele ordenava tudo, mas só que ele não era dono de nada, ele não estabelecia os reinos. Jesus é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, Jesus é aquele que domina o céu, domina a terra, e quando ele viu aquela estátua enorme sendo esmiuçada com apenas uma mão, o que Daniel estava querendo dizer para ele? Que o Deus Todo-Poderoso, quando ele quer estabelecer reinos e levantar reinos, não tem nada que impeça o que ele pode fazer, não tem nada que fica sobre as mãos dele que ele não seja derrubado, não tem nada poderoso deste mundo que ele não estabeleça outros reinos, não tem nada mais soberano neste mundo que ele não possa acabar, abater, porque ele é o Deus que levanta homens, mas é o Deus também que ele é o Deus também que é aquele que se acha prepotente na sua sabedoria e na sua inteligência, ele tira o reinado, porque ele levanta aquele humilde e ele dá graça e exalta, mas aquele que se acha sábio em si mesmo, ele é o Deus que abate. E o rei Nabucodonosor, ele era um homem muito ignorante diante do rei de Israel, ele se achava o mais poderoso, ele se achava o mais inteligente, só que no próprio sonho que ele teve, e ele não conseguiu distinguir, e quando ele chama os próprios magos, ele vê que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, só que mesmo assim, ele ainda é cego diante da incredulidade que habita nos seus olhos. Ele é um homem cego, porque a incredulidade nos cega. O interessante nessa história é que o Daniel, Deus o revelou a ele uma visão, que ele próprio ficou espantado quando Deus mostrou qual era o sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Ele ficou muito espantado, ele ficou atônito, ele mal conseguia comer. De tão poderoso que foi a visão, que ele ficou
Ele ficou de um estado emocional pensativo. E ele só pedia para Deus sabedoria, discernimento, sabedoria, porque é isso que nós devemos ter: discernimento e sabedoria. Porque Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que jamais, jamais, jamais nos abandonou. Ele é um Deus tremendo, que o próprio rei Nabucodonosor ouviu com seus próprios olhos. A Bíblia vai nos dizer que um dia o rei Nabucodonosor estava construindo uma estátua de ouro, para ser adorada. E essa estátua ficava na província de Babilônia. E essa estátua era 30 metros de comprimento, de altura. 30 metros de altura e 3 metros de largura. Era uma estátua muito grande. Muito grande. E quando terminou essa construção, foi convocados todos os povos, todos os governantes, os oficiais do palácio e todos aqueles que trabalhavam ali junto, que serviam o rei. Só que a Bíblia vai nos dizer que o Daniel não estava presente nesse dia, mas talvez ele estava servindo na corte ou porque ele tinha algum ofício importante que ele não pôde ir. Mas estava presente ali Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse dia tão importante para o rei Nabucodonosor, ele falou o seguinte: quando tocasse o som da buzina, era para todos aqueles se ajoelhar e adorar aquela estátua de ouro. Todos ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Menos esses 3 jovens. E o rei Nabucodonosor, ele até quis apaziguar a situação, falando: não, né? Vamos tocar de novo. Mas aqueles 3 jovens não se ajoelhou diante daquela estátua. Então o rei agora se enfurece, ele fica muito irado, muito revoltado, e fala para lançá-los, aqueles 3 jovens, dentro da fornalha de fogo. E fala ainda para aquecer 7 vezes mais. E era um forno muito grande. Então pega Sadraque e Mesaque e lança eles dentro da fornalha. As pessoas dos quais foram lá e pegar Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar dentro da fornalha, essas pessoas morreram antes mesmo de chegar até próximo da fornalha, de tão quente que estava aquele fogo. Era o fogo estava tão quente que não podia nem se aproximar perto, que as pessoas já morriam ali mesmo. E ele pega e só empurra aqueles 3 jovens. Agora imagina aquelas pessoas que tinham raiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha raiva, que tinha inveja, que tinha ódio. Aquele momento era o momento perfeito para eles se vingar e dizer: agora estou livre desses 3 rapazes dentro daquele palácio. Até porque tudo são eles, tudo é eles, eles são sábios, são inteligentes, são tudo. Mas por que eles tinham tanta raiva dele? Por causa do brilho do Espírito Santo. Porque aquele que leva o brilho do Espírito Santo, aquele que leva a presença do Espírito Santo, incomoda aquele que não tem, incomoda aqueles que não sabem nem quem é Cristo, incomoda muitas das vezes aqueles que acham sábio em si mesmo, quando vê um outro que é humilde, que vê um outro que para eles não tem sabedoria, não tem conhecimento nenhum, mas faz a diferença. Aonde coloca a mão, o Espírito Santo brada. Aonde coloca a mão, prospera. E era este o contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde eles colocavam a mão, prosperava. O negócio dava certo. Tudo florescia, porque Deus era na vida deles. E o rei Nabucodonosor então falou para eles que ele seria lançado da fornalha. E eles falaram, e eles foram. Foi lançado dentro daquela fornalha.
E o interessante, que quando eles estão dentro daquele fogo, quando o rei olha lá dentro daquela fornalha, ele fala, mas não foi lançado 3 jovens dentro daquela fornalha? Mas estou vendo o quarto. E o quarto homem estava com eles. Nem um fio de cabelo queimou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem as suas roupas os queimaram. Eles ficaram intactos. E todos aqueles que estavam prostrados diante daquela estátua se levantou diante daquela maravilha. Quando viu o quarto homem lá dentro daquela fornalha. Quando viu que Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimavam. Por quê? Porque Cristo estava com eles. Independente da prova que você esteja passando, a situação, Cristo está contigo. É prova de fogo, não tem problema. Jesus é o quarto homem da fornalha. É prova de... não tem problema. Jesus, ele é o quarto homem dentro da fornalha, porque na onde ele chega, algo acontece. Ele é o Deus que muda história. Ele é Deus que muda contexto. Quiseram derrotar com a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não conseguiram acabar com a vida deles. Por quê? Porque maior é Deus, maior é o Senhor. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Quando ele fala que tá falado, nenhum homem pode revogar a sua lei, nenhum homem pode revogar a sua história. O que Deus falou, ele vai cumprir. Pode não estar acontecendo aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus tudo tem o momento certo, a hora certa, e a hora vai chegar, e o tempo vai chegar, e todos vão contemplar quem é Deus, assim como todos contemplaram que Deus era o Senhor quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro daquela fornalha, com aquele quarto homem. Este quarto homem está comigo, está contigo dentro da sua vida. Ele não desistiu de você. Aleluia. Jesus se faz presente. Ele é o quarto homem. Ele nunca desistiu. Ele nunca esqueceu. Ele foi o Deus Todo-Poderoso. Ele entrou dentro da fornalha para livrar aqueles 3 jovens. Por que não livraria eu e você nessa situação? Deus simplesmente quer que a gente aprende com as provas que Ele mesmo muitas das vezes permite a gente passar. Deus quer que a gente aprende com elas, para que nós venhamos cada dia mais crescer em sabedoria, entendimento e saber quem é Deus sobre nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, eles sofreram, mas Deus estava com eles, porque a chamada, o preço da chamada é renúncia. O que aqueles 3 jovens renunciaram das suas vidas? O manjar, a cultura, os falsos deuses, a idolatria, a imoralidade. Eles rejeitaram. E o que eles sofreram? Sofreram perseguições, sofreram ali dentro, inveja por os outros oficiais. Mas eles sabiam que Jesus estava cuidando deles. E o que nós temos que ter neste mundo, que hoje está uma guerra? Sabedoria, discernimento, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nós não podemos lutar contra outros, porque a nossa luta não é com pessoas, é com forças maiores, que são os poderes das trevas. A gente tem que lutar com as armas certas, e essas armas é oração. É oração. Jesus é aquele que entra conosco no fogo. Jesus é aquele que não vai deixar nós nos abandonar, não vai. De maneira alguma. Jesus fala na palavra dele, para que nós temos que ter o quê? Fé. Fé. Nós devemos ter o quê? Confiança nesse Deus. Confiança. Assim como o profeta Isaías fala, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e que ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, porque quando ele opera, ninguém pode impedir. Saiba que esses profetas sofreram tanto, mas Jesus é aquele ainda que entregou a vida dele por mim e por você.
E ele sofreu calúnias, sofreu desprezo, porque o desprezo ele é nutrido pela familiaridade. Porque muitas das vezes, pessoas, conhecidos, eles já nutriram. Ver você na mesma situação todo ano, todo ciclo, toda vez, a mesma situação. E isso vai nutrindo o quê? Desprezo, porque desprezo é nutrido por coisas e pessoas que eles acham insignificante. Mas saiba que você tem valor para Deus. Mas saiba que você tem um significado muito grande para Deus, porque senão ele não tinha morrido naquela cruz, nem por mim, nem por você. E saiba que você não está nessa terra em vão. Você está nessa terra porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Viva o propósito de Deus. Busque saber o que Ele tem para você, porque além de Ele ter uma nova história para sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Ele quer te curar das suas carências. Ele quer te curar do seu sentimento de solidão. Ele quer te curar dessa frustração. Ele quer te curar de tudo aquilo que te traz sofrimento ao seu coração, à sua mente. Ele quer te curar. Ele quer ser seu amigo. Porque Ele te ama muito, muito. Jesus quer que a gente confia nele. A confiança em Deus é que move montanhas. Por quê? Porque é neste momento que a fé vai ser firmada nele. E é tão interessante que quando a gente começa a entender a história de Daniel, um contexto do qual ele estava inserido, num mundo tão decadente como hoje, num mundo tão promíscuo como hoje, e saber que ele não se corrompeu, e saber que ele tinha uma sabedoria para lidar com um homem, com um rei tão perverso. O rei Nabucodonosor, um homem tão perverso, mas o próprio Deus, que mostrou a ele que ele estabelece reis e também tira do trono. Deus levou um dia no rei Nabucodonosor viver como um animal numa floresta. Deus levou o rei Nabucodonosor viver como um bicho. Ninguém conseguia chegar perto do rei Nabucodonosor. Ninguém. E quando ele saiu dali, daquela floresta, ele voltou para o palácio, o rei Nabucodonosor, ele simplesmente se arrependeu de todos os seus atos e passou a adorar o Deus de Israel. Porque Deus é aquele que não mede esforço quando ele quer salvar alguém. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. E quando ele sabe o agir e o trabalhar. Porque ele sabe com cada pessoa a forma de tratar, porque nós somos filhos dele. E ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós estamos inseridos num mundo tão decadente. E olhamos para isso e falamos, só Deus pode fazer algo. Sim, e Deus está convidando a igreja a fazer o quê? Orar. Porque não é tempo de ficarmos brigando com pessoas, batendo boca com aquilo que achamos que temos razão. Não, Deus convida a igreja a orar. Deus convida a igreja a orar. Mas Jeff está atacando as famílias, está mexendo com as crianças, vamos orar. É tempo de orar, é tempo de nos rendermos e orar. Os ataques estão grandes, é tempo de orar. Por quê? Porque Daniel, Sadraque e Mesaque estavam inseridos no reino da Babilônia, um reino perverso, onde tudo era permitido, onde tudo era livre. E eles eram homens do quê? De oração. Em nenhum momento eles bateram boca, em nenhum momento xingaram, em nenhum momento eles brigaram, mas venceram tudo na oração. E isso, vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária. E é por isso que Deus fala para nós buscarmos o quê? Sabedoria, humildade, paciência, perseverança e esperança nele. E confiança. Porque Jesus quer mudar, Jesus quer nos transformar. Jesus quer transformar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Jesus quer nos transformar. Jesus quer nos moldar. Jesus quer que a gente seja fiel a Ele, engrandecida a Ele, e que nós venhamos amar Ele a cada dia mais, porque Ele é
todo-poderoso. E Ele faz as coisas infinitamente perfeitas. Muitas das vezes pode ser que não está perfeita aos seus olhos, mas Ele está olhando dos céus e está falando: sou eu que capacito, sou eu quem dou a vida, e sou eu quem tira a vida. E Ele ainda continua falando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu não vou te matar nessa prova. Você não vai morrer nesse deserto, porque eu sou o Deus que passo com você este Jordão. E Daniel, e Sadraque, Mesaque, eles viveram o chamado. Eles não desistiram do chamado. Jesus quer que a gente também não desista daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para ser feito. Jesus quer que a gente continue, porque é Ele que nos sustenta, é Ele quem nos dá vida, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra da fornalha. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões e Deus fala para Daniel: deita nesses leões. Os leões dormiram, Daniel ficou tranquilo. Este é o Deus que nos livra das covas dos leões, que nos livra de dentro da fornalha. Por quê? Porque o quarto homem já está lá. Jesus é aquele que não esqueceu de mim, Ele é aquele que não esqueceu de você, e Ele é o Deus que está cuidando da sua vida, está direcionando e está cuidando da sua história. Simplesmente se renda a Ele, adore a Ele, exalte esse Deus que nunca esqueceu de você. Volte para Jesus aonde você estiver, independente do que tenha feito com você. Mas Jeffrey, me machucaram. Ele é sua cura. Independente se pessoas um dia te machucou, Ele é o Deus que cura as feridas. Ele é o Deus que cura a enfermidade da alma. Por quê? Porque muitas das vezes vão levantar pessoas que não têm identidade para atingir aqueles que Ele tem. Muitas das vezes vão levantar pessoas que infelizmente isso acontece, o ser humano é assim, mas Deus é aquele que nos cura, Jesus é aquele que nos acalenta, Jesus é aquele que entrega o seu bálsamo e nos derrama dentro de nós e diz: não desista, porque eu estou contigo. Neste momento, curva as suas cabeças, ora comigo. Senhor Deus, muito obrigada por esta palavra. Senhor meu Deus, nos dê coragem, Senhor. Nos conceda coragem, Pai. Coragem para enfrentar os desafios e as dificuldades. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Eles tiveram uma fé tão bonita, Pai. Que fé maravilhosa. Senhor Jesus, Pai. E é essa fé, Pai, que nós temos que ter, Senhor. Essa coragem. A coragem de enfrentar os desafios. A coragem de enfrentar as dificuldades. E não deixar ser vencido por elas. E não deixar, Senhor Jesus Cristo, Pai. Deixar que elas nos vençam, porque maior é o Senhor. E, Jesus Cristo, venha nos conceder, Pai, sabedoria, discernimento, para que nós venhamos continuar no seu caminho. Venha nos brindar, venha nos capacitar, venha nos encher, Senhor, da tua presença, para que nós venhamos estar sempre mergulhados nela. Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o quarto homem da fornalha e também aquele que entra dentro da cova dos leões, e o Senhor não nos ataca, Senhor, ainda que nos jogue dentro da fornalha. Tu és o Deus que está conosco, ainda que nos jogue dentro da cova dos leões. Tu és o Deus que não deixa nenhum leão comer nem nossa unha. O Senhor Deus que nos cuida, o Senhor Deus que nos salva, o Senhor Deus que nos protege. Nos conceda coragem, coragem para avançar, coragem para nos mergulhar, coragem para fazer o que tem que ser feito sem olhar quem. O Espírito Santo de Deus nos conceda coragem, fé, perseverança. Jesus, neste momento, eu só quero lhe agradecer, Senhor, dizer muito obrigada, Senhor, pela esta palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Senhor, por mais uma live. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. E assim, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima noite. E que Deus
Deus possa falar muito mais nos corações de cada um de vocês. Fique com Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo por cada um de vocês que assistiram, por cada um de vocês que estão aqui nesta live. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito, muito, muito feliz por cada vida, por cada pessoa que está aqui comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe, abençoe, abençoe muito. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou muito, muito, muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Que Deus vos abençoe. Amém? Muito obrigada, muito obrigada. Um beijão no seu coração. Fica com Jesus. Agarre ele, não desista. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém. Tchau.